E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá iniciar mais uma aula, né? Hoje dando continuidade aí à aula da última atividade, certo? Na última atividade a gente falou aí sobre razão e agora a gente dá continuidade aí falando sobre proporção, beleza? Então vamos lá, ó, proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, né? E a gente viu que uma razão é a relação entre duas grandezas, entre duas quantidades, certo? Então, vê, na razão, a gente tem uma relação ali na fração. Então, a gente tem uma fração que representava uma razão. E agora a gente vai ter duas razões, certo? Que ela vai ser igual. E ela vai representar a mesma quantidade. Então, quando ela representa essa mesma quantidade, quando ela obedece aí essa igualdade entre as razões, ela gera aí uma proporção. E a gente vai ver aí o que realmente isso significa. Vê só, aí eu coloquei aqui dois exemplos, ó. 2/3 e 10/15. São duas razões, certo? Que aqui tem o sinal de igualdade. Então isso aí quer dizer que elas são iguais, que ela representa a mesma coisa, certo? E aí, esse daqui vai gerar uma proporção. Ah, professor, mas como é que eu posso verificar que isso daí realmente é uma proporção? Logo daqui a pouco a gente vai fazer a propriedade fundamental da proporção, que aí você vai entender melhor. Mas aí tem um jeito simples de a gente verificar isso. Vê, eu sei que isso daqui, 2/3, representa uma divisão. Isso daqui é 2 dividido para 3, né? Se a gente fizer essa divisão rapidinho aqui, ó, 2 dividido para 3, perceba que 2 não dá para dividir para 3. E aí a gente faz o quê? Acrescenta um zero aqui, ó, para formar 20. Como acrescentou um zero aqui, a gente tem que colocar aqui uma vírgula, né? Como não tem nada, a gente coloca zero. Então vai ficar aqui, ó, 0, vírgula. Aí a gente pensa, quantos vezes 3 para chegar em 20? 6, né? 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 vai restar 2. Para continuar, a gente colocar um zero aqui e formar 20. Novamente iria dar 6, né? Ó, 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 vai restar 2. Aí você percebe que aqui sempre vai ficar restando 2 e aqui sempre vai ficar restando 6. Então isso daqui é uma dízima periódica, não é? De mesma forma, se eu fosse verificar aqui, ó, 10 dividido para 15. 10 dá para dividir para 15? Não dá. Então coloco um zero aqui, ó, para formar 100 e 0, aqui. Quantas vezes 15 para chegar em 100? 6. Ó, 6 vezes 15 dá 90. 100 menos 90 vai restar 10. Continua, coloca um zero aqui, ó. E aqui ia dar 6 novamente. 6 vezes 15 dá 90. Ia restar 10 aqui. Então sempre iria ficar repetindo 10 e ali 6. Então aqui também dava uma dízima periódica, certo? Então veio o seguinte, ó. Eu verifiquei que 2/3 é igual a 0,66 e 10/15 é igual a 0,66. Então, essas razões aqui, elas representam a mesma coisa, a mesma quantidade, certo? Então, ela aí forma uma proporção. Mas você poderia ter percebido o seguinte também, ó. 2/3 é a fração irredutível de 10/5. Ó, 10/15. Você poderia perceber, de 2 para 10, aconteceu o quê? Ele multiplicou por 5, ó, aumentou 5 vezes. De 3 para 15, aumentou quantas vezes? Aumentou também 5 vezes. Então perceba que foi um crescimento igualmente, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então como houve esse crescimento igualmente, nós dizemos aí que são uma proporção, beleza? Aí é importante também a gente saber como é a leitura dessa proporção. Porque pode estar em alguma situação lá a leitura dela, para você associar a proporção. Vê como a gente lê. A gente lê que 2 está para 3, assim como, que é a igualdade, 10 está para 15. Então, 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Essa ordem da leitura é fundamental, porque se pedisse para você montar aqui essa proporção, você teria que obedecer essa ordem, certo? Então, posso dizer o seguinte, ó, os números 3, 4, 9 e 12, esses números, eles formam uma proporção. Então, esses 4 números, eles formam uma proporção nessa ordem. Então, como era que eu ia construir essa proporção? Ó? Iria ficar
3 quartos, que não é nessa ordem, está para 9, 12. Então, 3 quartos está assim como para 9, 12 avos. Beleza? Essa é a leitura de uma fração. Então, aqui também gera uma proporção. Ó. Perceba o seguinte, de 3 para 9 aumentou quantas vezes? 3 vezes. De 4 para 12 também aumentou 3 vezes. Então, isso daqui forma uma proporção. Beleza? Para vocês pegarem a ideia aí do que é uma proporção, vocês poderiam imaginar o seguinte, ó. Se a gente compra gasolina, né? Então, 1 litro de gasolina ela vai ter um preço. Então, eu vou associar o seguinte aqui, ó. Aqui vai ser a quantidade de litros e aqui a quantidade que a gente vai pagar. Então, se 1 litro de gasolina vale 10 reais, se eu for pegar 2 litros, eu vou pagar 20 reais. Se eu for pegar 3 litros, eu vou pagar 30 reais. Então, veja que houve um crescimento proporcional, igualmente. Porque se eu aumento a quantidade de litros, logicamente eu vou ter que aumentar a quantidade em reais que eu vou ter que pagar. Então, vê, a partir disso daqui eu já posso gerar uma proporção. Como? Ó, 1 está para 10, assim como 2 está para 20. Ó, associei aqui, ó, 1 litro está para 10 reais. Assim como 2 litros está para 20. A partir disso daqui, a partir dessa proporção, é que eu vou poder observar essa propriedade. Porque foi crescendo a quantidade de litros. Então também vai crescer a quantidade de dinheiros que eu vou pagar. Aí a gente poderia verificar, ó, isso daqui é 1/10, daqui para aqui aumentou 2 vezes. Aumentou a quantidade de litros e também aumentou a quantidade em reais que você vai pagar. Beleza? Esse foi um exemplo. Então vamos lá para a propriedade fundamental. Então na propriedade fundamental, ó, ele diz o seguinte: em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Em algumas vezes você já pode ter escutado isso. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se não escutou, a partir de agora vai ser bem frequente vocês escutarem isso. Ó, então eu representei aqui uma proporção, né? 5 está para 4, assim como 15 está para 12. E a gente sabe que isso aqui também representa uma divisão. Ó. 5 dividido para 4, 15 dividido para 12. Então, esses dois aqui, ó, são os extremos. Assim como esses dois aqui são os meios. Então, como ele diz aqui na regrinha da propriedade, ó, a multiplicação, o produto é o quê? A multiplicação. Então, o produto dos extremos, ó, que é esses dois, certo? O produto deles, que está aqui, ó, 5 vezes 12, é igual ao produto dos meios, que é esses dois aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui o produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aí a gente vai verificar. 5 vezes 12 dá 60. 4 vezes 15 também dá 60. Beleza? Então, a gente verificou aqui, ó. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Meios pelos extremos. Beleza? Ah, professor, e se não tivesse dado certo aí? Se eu tivesse feito e não tivesse dado igualzinho? É porque não é uma proporção. Exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2/3 e 4/8. Beleza? Vamos verificar se isso aí é uma proporção. Aí eu multiplico, ó, meios pelos extremos. Esse por esse e esse por esse. Alguns professores falam em multiplicar em x, certo? Também você pode fazer isso, multiplicar em x. Ó. 2 vezes 8 tem que ser igual a 3 vezes 4. 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 4 dá 12. Não deu igual. Isso quer dizer que isso daqui não é uma proporção. Beleza? Não gera uma proporção. E é importante você verificar isso. Quando eu passo atividades para vocês, percebi que algumas pessoas estão com dificuldade. Quando eu coloco aí assim, ó, 2/3, isso daqui é uma fração, beleza? Isso daqui é a mesma coisa que 2 dividido para 3. Porque aí no sistema, às vezes, não dá para colocar dessa forma. Dessa forma aqui, ó, eu coloco desse jeito, certo? Então, quando tiver lá a barrinha assim, é porque é uma fração. Tranquilo? Então, essa parte da propriedade fundamental, ela vai nos levar a uma coisinha chamada de regra de 3, certo? Que eu vou só apagar aqui e já explicar a vocês.
Ó, pessoal, como eu disse a vocês aí, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a proporção e a relação entre a regra de 3. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos lá numa situação que diz o seguinte, ó. 6, 24, 5 e o número x, um número desconhecido, eles formam uma proporção. Então, vamos descobrir que número é esse aí que forma essa proporção. Que número deve ser esse, né? Então, como eu disse a vocês, ó, quando ele dá essa ordem, é importante você obedecer essa ordem. Porque caso você troca, vai dar errado. Então, a gente tem aqui, ó, 6 está para 24, assim como 5 vai estar para o número x, certo? A gente vai descobrir aí que número é esse para que aqui forme uma proporção. E na propriedade fundamental da proporção que eu coloquei aqui, né? Vocês viram que a gente multiplica os meios pelos extremos, não é isso? Então eu faço aqui, ó, produto dos meios pelo produto dos extremos. Então vai ficar, ó, 5 vezes x, né? 5 vezes x igual a 24 vezes 5. Só que 6 vezes x dá 6x, né? Igual a 24 vezes 5. 24 vezes 5 vai dar 120, né? Beleza? Então, vê. Se eu tenho 6x, a gente volta um pouquinho aí às aulas de equações que eu tinha dado a vocês. Quando o 6 está junto do x é porque eles estão multiplicando. Então, o 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado a dividir. Então, ó, o x aqui vai ser igual a 120 dividido por 6. Então, vamos dividir aqui, ó, 120 dividido para 6. Vou pegar logo 12, né? Porque 1 não dá para dividir para 6. 12 dividido para 6 dá 2, ó. 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 12, 0. Como ficou um 0 aqui para baixar, ó, e ele não muda o resultado, você acrescenta esse 0 aqui. Então, ó, isso aqui é igual a 20. Logo, esse número aqui, x, ele tem que ser igual a 20. Quando esse número ali é 20, ele forma uma proporção. Essa é a regra de 3. Professor, por que é regra de 3? Eu não estou vendo aí nenhum número 3. Porque é o seguinte, ó. Na proporção a gente tem 4 números, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Só que na regra de 3, a gente sempre vai ter 3 números e um desconhecido, certo? Então a gente sempre tem aqui, ó, 3 números que a gente conhece, que a gente tem no problema, e um valor ali que é totalmente desconhecido, que a gente vai precisar utilizar a regra de 3 para descobrir. Então, quando falar de regra de 3, é isso, certo? É uma proporção. Então, toda regra de 3, ela tem que ser uma proporção. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu só... Ó, voltando aqui, eu peguei esse exemplo. Se na escola, ó, para cada 4 meninas, temos 5 meninos, se temos aí 580 meninos, quantas meninas teremos? Então, vê, ele deu uma razão aí. Para cada 4 meninas, temos 5 meninos, certo? Se tiver 580 meninos, quantas meninas teremos? Ó, vê só, aí a gente já tem 3 informações. E ele quer descobrir a quarta. Então a gente vai utilizar essa regra de 3. Como? Fazendo logo as razões para gerar a proporção. Ó, ele diz que é 4 meninos para 5, ou 4 meninas para 5 meninos, né? Então eu estou fazendo a razão aqui, ó, de meninas para meninos, certo? Então ele diz o seguinte, ó, temos 580 meninos. Então, vou fazer aqui a igualdade, ó. Meninos está onde? Na parte de baixo. Então, ele diz que tem 580 meninos. E aí, ele quer saber a quantidade de meninas que terá, certo? Porque aí houve um crescimento, né? Houve um crescimento de 5, foi para 580. Então, também vai ter um crescimento de meninas, certo? Então, esse crescimento a gente não sabe. Então, esse crescimento aqui vai ser igual a x, certo? Então agora, ó, a gente temos aqui a tão querida regra de 3. Temos aqui 3 valores conhecidos e um desconhecido. E aí a gente vai utilizar a propriedade fundamental que multiplica aí os meios pelos extremos. Ou multiplicação em x. Fica a seu critério, tá?
Então vamos lá. Deixa só esse carro de som passar. O carro de som passou, né? Vamos lá. Então vamos aplicar aqui, ó. Meio pelos extremos, né? Então, ó, esse vezes esse e esse aqui vezes esse, né? Então eu posso fazer aqui, como aqui, ó. 5 vezes x vai dar 5x, certo? E 4 vezes 580, ó. 580 vezes 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 8 dá 32, sobe 3, 4 vezes 5, 20, 20 com 3, 23, certo? Então aqui dá 2.320. Perceba que eu já estou fazendo direto, certo? Ó, já multipliquei, ó. 5 vezes x dá 5x, 4 vezes 480 deu 2.320. E aqui, ó, o 5 que está multiplicando, a gente passa para o outro lado, dividir. Então, ó, x aqui vai ser igual a 2.320 dividido para 5. Então a gente pode até dividir aqui mesmo, ó. 2 dá para dividir para 5? Não dá, então a gente tem que pegar 23. 23 dividido para 5 vai dar quanto? Dá 4, né? 4 vezes 5 dá 20. 23 menos 20 resta 3. E aqui eu posso baixar o 2, ó. Baixei o 2. Quantas vezes 5 para dar 32? Não dá exato, né? Tem que ser 6. 6 vezes 5 dá 30. E aqui vai restar 2. Agora eu baixo o 0, ó. Quantas vezes 5 para chegar em 20? 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então o resultado aqui que deu é que x aqui é igual a 464. Ou seja, o x estava representando o quê? Estava representando a quantidade de meninas, né? Porque eu disse, ó, 4 meninas, 5 meninos. Essa é a relação. Então aqui em cima também vai ser a quantidade de meninas. E aqui embaixo a quantidade de meninos. Então temos 464 meninas. Beleza? Então, vê. Essa regra de 3 ela vai ser muito utilizada. Muito utilizada. Em toda situação que você tiver 3 informações que quer descobrir a quarta, você sempre utiliza essa regra de 3. Você sempre utiliza a proporção. Beleza? Então fica ligadinho aí na atividade. Responde. Qualquer dúvida, manda aí pelo WhatsApp. Certo? Fala comigo e continue aí nas atividades, porque vai ser um grande ganho para você até o final do ano, beleza? Tchau, tchau e até mais!